Vamos agradecer? Agradecer. Agradecer a Deus pela noite de hoje, de estarmos todos aqui reunidos. Agradecer, Senhor, pois bem-aventurados somos todos nós, porque está conosco em todos os instantes de nossa existência, naquele momento de nossas lágrimas mais amargas, está colecionando-as, transformando em perfume de amor e consolo. Nos instantes de nossas aprovações, de nossas mais batalhas fervorosas, com aquele que divide o lar conosco, com aqueles irmãos, companheiros de trabalho, em que testa a nossa resiliência. Sabemos que estás conosco, Senhor. Então, gratidão pela vida, pela saúde, por esses momentos de aprendizado, porque todos eles nos auxiliarão em nossa evolução, em nosso aprendizado, para o nosso melhoramento moral e intelectual. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em Teu nome. Obrigado pela família. Obrigado por esse país, Senhor. Ilumina todas as casas, todos os bairros, todas as regiões desse país. E que nós sejamos pontos de luz. Que nós possamos, em nossas atitudes cotidianas, exemplificar tudo o que nos ensinou, Senhor. Tudo o que nos ensinou. Nesta noite, buscando pensar em Ti, buscando nos conectar com o nosso anjo guardião, rememorando os nossos irmãos que já estão no plano espiritual. Nesta noite, agradecidos, fervorosos, nós solicitamos o auxílio de nossos anjos espirituais, que possa inspirar a nossa irmã Aline, que possa, através dela, Senhor, trazer a luz, trazer conforto, trazer a paz. Que estejamos todos nós com o coração aberto para receber a mensagem da noite, hoje e sempre. Que assim seja. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Sermão do Monte são o verdadeiro guia espiritual para o aperfeiçoamento moral e a conquista da verdadeira felicidade. Nessa palestra, refletiremos sobre como essas lições eternas se relacionam com a nossa jornada evolutiva, convidando-nos à humildade, à mansidão, à misericórdia e à pureza de coração. Veremos que ao compreender e vivenciar as bem-aventuranças à luz da doutrina espírita, encontramos o caminho seguro para a paz interior e a comunhão com as leis divinas. Então, com vocês, com muito amor, com muito carinho e muita gratidão, a nossa irmã Aline Laje, tá? E as borboletas, o friozinho na barriga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Deus abençoe. Tá? Posso apoiar só um pouquinho? Gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Falei com ele que eu estou nervosa, que é a primeira vez que eu conheço, né? O Maria, Mãe de Jesus. Então, assim, estou muito feliz de estar com vocês. Não, eu faço a colinha igual meus alunos, que eles falam que não levam papel, mas aí tem a colinha no tablet aqui. Né? Então, assim, espero, né, que o que eu trago para a gente refletir hoje à noite acolha o coração de todos vocês, né? As bem-aventuranças, né, é a carta magna da humanidade. Foi o maior legado que Jesus trouxe
para os ensinamentos, para todos nós, para acolher principalmente aqueles corações que estão, né, mais doloridos, mais sensíveis, mais vulneráveis. É tanto que Mahatma Gandhi diz, né, que se todos os registros evangélicos, religiosos, que já foram escritos no mundo se perdessem por algum motivo e restassem só as bem-aventuranças, nada seria perdido. Então, é um legado que todos nós, é para todos nós. Ele é coletivo e é individual ao mesmo tempo, porque cada um tem a sua dor, tem o seu momento, precisa ser acolhido. Então, o referencial também que a gente pesquisou, né, que a gente, quando vai fazer uma palestra, vai preparar, a gente dá umas coladinhas nos irmãos que vão fazendo ao longo do tempo, né? Que é melhor, o ideal do aprendizado é justamente a gente compartilhando, né? Então, eu falo lá, porque eu normalmente estou no Viveiro de Luz, né? Então, eu falo que eu estou presa num livro lá, Boa Nova, sempre eu comento com o professor Ivan, também na academia, que é meu colega. Então, tem o capítulo 11, o Sermão do Monte, do livro Boa Nova, Psicografia, né, de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Quem ainda não tem essa relação mais íntima com o Evangelho, eu vou dar uma dica para mim, que foi o que funcionou. Eu entendi mais o Evangelho a partir desse livro. E é engraçado, já faço várias palestras, já fiz específico dele, e cada vez que eu leio ali um capítulo, né, tem um novo olhar, uma nova percepção. Então, para quem às vezes lê lá, né, lê as passagens bíblicas, porque também eu não sei se todo mundo aqui é espírita, pode ter outros irmãos de outras religiões, porque a casa é escrita para todos também, né? Por isso que o tema da palestra é bem-aventurados todos nós, independente da nossa religião, né? A gente fala que é mais direcionado porque estamos numa casa espírita, né? Então, lá nesse livro, né, de Humberto de Campos, tem várias passagens evangélicas e eu acho a forma que traz faz a gente entender mais, né? Então, sempre que eu vou fazer uma palestra, eu acabo caindo e trazendo, puxando com referencial o livro Boa Nova. Então, nós temos o livro Boa Nova, capítulo 11, que é o Sermão do Monte. Também, no Evangelho segundo o Espiritismo, em diversos capítulos, o 5, o 8, o 9, o 7, o 10, também, ele vem trazer as bem-aventuranças, né? Como essa forma de acolhimento. Tem um livro também, Pelos Caminhos de Jesus, a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, intitulado o capítulo 3. Ele fala justamente, dá o nome, que é a Carta Magna. Então, a nossa lei, que a gente deve seguir, né? Ele vem falando desse momento das bem-aventuranças. Agora, eu vou pegar minha colinha aqui, que nem sempre eu vou lembrando de tudo. E aí, né? O que vem a ser a bem-aventurança, o significado literal da palavra. Bem-aventurança, acho que é o que a gente mais procura, é o estado de completa felicidade. Quem de nós aqui, nesse momento, ou durante nossa jornada aqui terrena, não procura a felicidade? Acho que todos nós, né? É tanto que quando desejamos uns para os outros, né? Aí eu desejo, quando é aniversário, geralmente, felicidade, né? Então, a felicidade plena, que é um estado, né? Esse estado de alegria, de que tudo, né, está perfeito. E creio que todos nós buscamos essa felicidade. Em tempos de redes sociais, que aí nossos amigos internautas que estão aqui, e isso é uma conexão tão boa, e olha o tanto de gente que a gente atinge, né? A internet. Eu sou defensora, eu defendo que deve, né? O tanto que isso a gente pode usar essa ferramenta ao nosso favor. Só que muitos de nós, né, estamos adoecendo justamente por uma ferramenta que podia nos ajudar, mas justamente que vai tratar aqui das bem-aventuranças, essa felicidade completa, essa felicidade plena. A felicidade não é para nós, é porque a gente, no nosso atual momento, talvez
ainda como crianças malcriadas, ainda caminhando, dando birra, a gente alia a felicidade aos bens materiais, né? E a felicidade que Jesus vem dizer nas bem-aventuranças, nas suas parábolas, não é a felicidade material, é a nossa felicidade moral, a nossa evolução, né? É a nossa asepsia dos pensamentos, dos nossos sentimentos, da gente cuidar daquela plantinha que é o nosso sentimento. É fácil ser bom todo dia? Não é fácil. Mas é fácil ser ruim todo dia? Então por que a gente não empreende as nossas energias, as nossas ações e tentar, né, ser bom todo dia, em aproximar daquilo que nos aproxima? Mas aí vem nosso orgulho, a nossa vaidade, e são sentimentos esses que nos causam esse adoecimento e que nos afasta de Deus. Sendo que na mesma potencialidade que a gente podia estar vibrando, né, o amor, o perdão, principalmente o perdão, a misericórdia, a compaixão, sentimentos esses que vão nos levar, né, nessa trilhar aí, essa felicidade plena. E aí tem uma perguntinha para vocês, sou professora, tenho que perguntar. Será que já conseguimos vivenciar, ou pelo menos vislumbrar esse sentimento em nossa atual condição reencarnatória? E aí, vamos pensando, né? Será que a gente já consegue, pelo menos, né? Se não tem completa, mas pelo menos vislumbrar, né? O que eu tenho? A gente descobrir dentro da gente, né? Por isso que a gente busca o autoconhecimento, né? Saber ali aqueles pontinhos, poxa, eu preciso trabalhar mais isso. Aqui não, aqui eu já consigo levar. E aí, para a gente começar, porque são 9 bem-aventuranças, nós vamos fazer a bem-aventuranças, né, falando da parte de Mateus, pelo Evangelho de Mateus. E lá, voltando no livro do Boa Nova, no capítulo 11, vai mostrar qual é o cenário que essas bem-aventuranças foram proferidas por Jesus. E para quem? Quem estava junto, os personagens, né? Então, ele começa assim: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do Tiberíades, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com seu mestre. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. E aí a gente tem alguns termos aqui que a gente precisa entender, né? Quem são esses derrotados da sorte? Quem são esses sofredores? Aí também falei, e os discípulos? Quem são esses discípulos? Né? A gente trazer para o dia atual, aqui hoje, nessa plateia aqui comigo, todo mundo, o pessoal que está em casa, ouvindo a gente. Essa aqui é mais difícil. Como podemos fazer contatos com Jesus? Será que é difícil? Seria bom de ter o contato de Jesus, né? Para resolver os nossos problemas, seria ótimo. E essa aqui já é mais profunda. Por que precisamos de Jesus? Aqui agora, todo mundo precisa da mesma coisa de Jesus? Cada um diz isso que eu falo, né? Tem os pensamentos, tem os desejos coletivos e os desejos individuais. E a gente tem muito cuidado com isso. Porque alguns desejos nossos individuais, eles vão afetar também o coletivo. Nas bem-aventuranças vai dizer, alguns momentos, vai dar essa chamada na gente. E aí fala que as bem-aventuranças também são palavras de compaixão dirigidas aos sofredores, oferecendo a esperança de dias melhores. Todas as parábolas de Jesus, todos os sermões, tudo que envolve Jesus, a gente sabe que sempre ele dá a chamadinha na gente, mas depois vem, né, com as palavras de esperança.
que mesmo a gente sofrendo, mesmo a gente errando, e aí tem aquele negocinho chamado livre-arbítrio, que todo dia a gente pode exercer. Não deu certo de manhã, vamos embora de tarde, de noite, vai tentando. Se não conseguiu hoje, tem o dia de amanhã, né? Mas isso não significa que a gente vai empurrando com a barriga, não. Uma hora a gente toma atento e segue firme. E aí fala que o entendimento de cada um desses ensinamentos é uma jornada particular, é uma jornada individual. Quando fala isso, eu lembro assim, que às vezes fala, quando a gente está muito apertado, o coração apertado, a gente fala assim, ô São, quando tu estiver lá no centro, tu reza para mim, tu faz uma oração para mim. E aí a gente, né, perde, eu sempre falo isso, a gente perde a oportunidade, você do contato com, olha que coisa mais maravilhosa eu vou perder, né? E faz a pessoa, lógico que ele vai fazer, né? Um pão em oração não se nega ao irmão, não é assim? E aí, como esse que a gente evita, ao invés de estreitar esse contato, que cada um no nosso particular. E quem bem conhece a gente, e bem de perto, e ainda ama a gente, é Deus. Mesmo conhecendo a gente do jeito que é, ainda nos oportuniza diariamente, né? Tanta bênção, tanta graça. Então, nós vamos aqui no capítulo 5 de Mateus, né? A gente vai falar das bem-aventuranças. E aí, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava. Eu vou citar rapidamente as 9, e depois a gente vai trabalhar só um pouquinho cada uma delas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a nossa primeira bem-aventurança vai falar dos humildes, né, dos pobres de espíritos. São as pessoas humildes que já conseguiram, na marcha, evoluir moralmente e que se desfizeram, principalmente, do orgulho e egoísmo. Sentimentos que nos afastam do Criador, né? A gente dá valor muito quem evolui. É importante evoluir intelectualmente. Faz parte da lei do progresso, né? Mas a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente evolui em determinado campo, né? Não ser pego pela vaidade e afastar dos sentimentos, né? Ou até também humilhar outros achando que sabe demais. Ninguém sabe tudo, né? E aí fala, a simplicidade de coração é o ato que mais se aproxima de Deus. Por isso falamos que é do simples o reino dos céus. Na segunda, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o chorar nesse sentido, né, não é ser fraco, não é demonstrar fraqueza. Pode ser. O que tem demonstrar fraqueza, vulnerabilidade? Tem hora que tá difícil, o fardo tá pesado, né? Pra gente carregar, mas a gente chora, a gente clama, porque a gente sabe de um Deus que está nos assistindo, que não nos abandona. Então, quando a gente chora, que há aquele arrependimento e com entendimento, né, nós somos espíritos encarnados, num mundo de provas e expiações, numa transição, e que a gente precisa, né, de passar sobre determinadas situações. Mas aí você fala, vai ficar condenado sofrendo? Não. Mecanismos irão aparecer, situações irão aparecer, porque nós não estamos sós. Deus nos abandona, Deus não vai condenar a gente, não. A nossa consciência, né, que nos condena. Mas quando a gente chora, arrepende, mas quer, não, agora eu vou mudar. Eu quero fazer de outra forma.
Só que a gente tem que ficar atento, né? E não ficar justificando, vitimizando, que é mais fácil. O que é chato de fazer, a gente deixa para outro fazer ou vai empurrando. E aí fala que a dor física vem e passa. E a dor moral, ela é mais profunda. Ela desperta para o trabalho luminoso. A dor moral é mais difícil, né? Ela dói mais, é mais profunda. Mas, lembrando novamente, da assistência, né? A gente consegue e aí vai tentando superar. A consolação representa a oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem. E aí nós temos mais bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Os mansos, não é que o pessoal, desculpa a palavra, o boca aberta, não. O manso é aquele que já entendeu e que ele prefere ter paz do que ter razão e já consegue perdoar, já consegue superar, tolera mais, é mais tolerante, está mais aberto às claridades espirituais. E aí compara, né? O exemplo. Quem é o nosso maior exemplo de mansidão? Aqui vocês falaram no começo aqui. Jesus. Né? É um modelo de brandura, de mansidão, diante de tudo que aconteceu. E se manteve de pé, se manteve, né? Sem raiva, sem rancor, sem sentimento de vingança. E sofreu de todas as atrocidades possíveis. No quarto, os bem-aventurados, os que têm fome de sede e de justiça, porque eles serão fartos. Aí a galera toda está aqui, né? Os antigos infratores da lei de Deus. Imagine se passasse aqui, nessa telinha, nossas infrações aqui, né? A gente tudo bonitinho, bonzinho, todo mundo quietinho aqui, eu aqui falando também. Imagine eu, que eu falo tanto, meu Deus do céu, que eu pintei, né? Mas os infratores, a sede, né? A necessidade da gente aí, né? Cumprir, né? Tentar amenizar o que a gente já aprontou. E aí fala que ainda nós devemos entender que ainda, na condição que nós estamos reencarnatória, o sofrimento é necessário para a nossa evolução moral. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E um ponto essencial para que haja misericórdia é que tem a gente aprender a perdoar. A misericórdia consiste no perdão das ofensas. E é impossível a pessoa ser pacífica e branda se ela não é misericordiosa. E aí Humberto de Campos nos traz, né, a seguinte informação. Ser misericordioso é compadecer-se dos justos e dos injustos, dos pobres e dos ricos, dos bons e dos maus. Entendendo que não existe criatura sem problemas, sempre dispostos ao auxílio fraterno, que no dia da visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de quem necessitem. E aí é praticando o perdão que nós somos perdoados. Igual a oração de Francisco, né? São Francisco que fala, é perdoando que se é perdoado. Então é fazendo com o outro o que a gente gostaria que nos fizesse. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, os limpos de coração são aqueles que já andaram bastante e que não possuem manchas morais e se esforçam para limpar ao longo das suas encarnações, né, os seus sentimentos equivocados. Aí eu lembrei da asepsia do pensamento. Às vezes aquele pensamento que vem, né, a gente ainda dominadinho pelo orgulho e pela vaidade, quando alguém fala alguma coisa com a gente e a gente não gosta, ou alguma situação acontece e a gente fica remoendo, e a gente não consegue ainda limpar esse coração. E aí vai levando aquela malinha, puxando aquela malinha pesada e tomando todo dia uma gotinha de veneno e rezando para o outro morrer. Porque a falta do perdão é como se todo dia você chegasse
tomasse um pouquinho de veneno e pensasse na pessoa lá, que você está com raiva dela, que ela se envenenasse, mas você que vai envenenar, né? O ódio, o rancor, a raiva, o ciúme, todos esses sentimentos matam a pessoa aos poucos, é como se a gente tomasse todo dia uma dose de veneno. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E aí nós temos pacífico e pacificador, né? E fala que o pacífico é ele é amigo da paz. E o pacificador, ele age, né? Ele vai, sempre as ações dele são ações a favor da paz. E aí ele mostra que o pacífico, né? Ele pode até ser passivo. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que já entendeu. Mas o pacificador, ele tem que ter ação, ele tem que atuar, ele tem que ir atrás. E dá um exemplo assim, que Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando seus algozes, agentes da crucificação, se tornou pacificador. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí é um probleminha que nós raramente aceitamos, né? O código da justiça trazida por Deus. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios. Todos nós temos o mesmo entendimento das nossas faltas e das nossas atitudes? Nem todos nós, né? Nem todos nós. A gente estuda, a gente pesquisa e a gente lê, e mesmo assim a gente ainda não tem total entendimento, a visão, né, global das nossas faltas. E cada um de nós também estamos, né, num ritmo. Uns já entenderam, né? Uns já, igual lá, os que choram, né? Uns já se arrependeram, entenderam e estão procurando mudar. Outros fingem que não é com eles, o problema é com os outros, ele é vítima, ele é perseguido, ele é obsediado, né? Cada um no seu tempo. E aí fala que já temos uma certa percepção auxiliar, os nossos semelhantes, pondo em prática nossas capacidades de tolerância, paciência, humildade, compaixão, misericórdia e amor. E aí no amor eu lembro do meu queridinho Paulo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então quando a gente já tem a capacidade de amar, porque as bem-aventuranças também ele vai cobrar da gente a nossa capacidade de entendimento, mas a nossa capacidade de amar, né? E aí termina com: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. As bem-aventuranças não se limitam às esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que reflete no íntimo de cada um. Tão logo, quando a gente entende aquele sofrimento, e de maneira humilde, né? Poxa, errei, é isso, eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar. Né? O que eu posso fazer nessa situação? Né? E lembrando, sempre, tolerância, misericórdia, brandura, bondade. E aí vai dizer, né, que a maior dificuldade, nós somos dois seres habitando no mesmo corpo, o homem material e o homem espiritual. É necessário a matéria é necessária para a gente viver. A gente tem que viver, a gente tem que trabalhar, a gente tem conta, tem boleto, né? Mas a gente não pode, isso aí é para a gente permanecer na nossa jornada sustentavelmente, né? A gente precisa disso, mas a gente tem que trabalhar muito também nas nossas fraquezas, né? Aí eu falei, pensando na aula de administração, as potencialidades, as fraquezas, mas a gente tem que trabalhar da mesma forma que a gente, né, trabalha na nossa potencialidade, a gente precisa também arrumar, principalmente das nossas fraquezas, para nós não sermos vítimas, aí ficar sofrendo demais. Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente entenda
essa causa do sofrimento e que a gente oportuniza cada dia para a gente seguir. Jorge Alahá, nosso irmão, né, ele faz uma análise das bem-aventuranças dizendo que as 3 primeiras bem-aventuranças, elas são nossas. A nossa relação, o que chora, o que arrepende, né, o que é manso, o que é brando, é nossa. A gente tem que trabalhar na gente. Depois, as bem-aventuranças seguintes tem ela com a relação do outro. Aquele que se sente perseguido, né, na questão de pacificar, na questão injúria, a questão da justiça. E, por fim, as últimas, né, ele diz que a nossa relação comum. Realmente, se a gente trabalha, se a gente consegue trabalhar as nossas faltas, né, e melhora a relação com outra, é uma relação mais equilibrada e harmônica. Né? Porque a gente respeita o outro, a gente tolera a diferença. E a diferença, gente, é necessária para a gente conviver. Se fosse todo mundo igual, é uma chatice. A gente tem que aprender, né? Tem um que é mais carinhoso, tem um que é mais áspero, né? Tem um que é mais reativo. E que bom que vai juntando ali naquele núcleo e cada um, né? O cada cabeçazinho vai se formando num todo. Então, a pessoa que já entendeu, que já melhorou, que ela já tolera o outro, a relação dela com o mundo é outra coisa. Vai ser muito difícil, né? Uma guerra, né? Tem problemas. Hoje as pessoas chegam na internet, não tem coragem de dizer ao vivo, vai lá no chat e desce, né? E fala o que quer, o que pensa, né? Então, assim, a pessoa está até mais educada quando a pessoa interage com o outro, se coloca no lugar do outro com empatia, dificilmente ela vai fazer. Eu estou preocupada com o horário. Pode continuar? Então, nesse contexto, há mais de 2000 anos, né, clamamos pelas palavras de consolo e ânimo. Acho que todos nós, tem semana que é mais puxada, né? A gente clama por essa palavra de socorro, de consolo, até de socorro mesmo, de conforto, de ânimo para a gente seguir. Tem dia que tá difícil, e fala assim, oh meu Deus do céu, vambora, é isso mesmo que tem, mas que bom, né? Parece que vem um anjinho assim e fala assim, não, vai lá, vai dar certo, não, levanta aí, joga água no rosto e vamos continuar, né? E lembrando que a gente precisa suportar, né? Nós que estamos nesse momento encarnados, num mundo de provas e expiações, nesse movimento aí de transição, né? Mas a gente principalmente precisa agir, né? A gente conhecimento aqui da palavra de bom ânimo, de perseverar, de esperançar, nós já temos. Mas não adianta ficar presa aqui só o estudo, né? É necessário o estudo. Tudo que a gente abre a nossa mente, né, e que a gente entende, e assim do processo a gente vai entendendo, o outro a gente vai viver melhor. Mas não adianta só eu chegar ali e falar isso aqui, tudo bonitinho, quando sai na porta, chuta o cachorro, bate na porta, dá um grito menino, né? Aí não adianta, né? Então, as bem-aventuranças é uma demonstração de amor e compaixão a todos que sofrem, mas entendendo qual é a necessidade desse sofrimento e que também vai ter fim. Um dia vai ter fim. E a gente vai passar, né? Vai passando durante a vida. A gente não vive só no sofrimento. E aí fala também da questão, né? Que nós espíritas e todas as pessoas que têm olhos de ver, que já entendemos um pouquinho, né? Dessa situação, que a gente não perca as nossas oportunidades para evoluir. A oportunidade vai aparecendo toda hora. E às vezes nós estamos com os olhos fechados aí. A gente acha, não, mas eu sou tímido demais, eu não dou conta, eu não faço isso, né? E a gente tem essa mania. Lá nesse capítulo também, 11, lá, é justamente essa conversa, né, de Levi. Depois que você começou a seguir Jesus, virou Mateus, né, o que eu trouxe aqui. Ele tem 3 amigos lá, aí conta, né, no livro, que é aí bota assim, um aleijado, Lisandro, o outro que a família injuriava, um outro que não tinha uma vida muito
certinha, né? Aí Levi, coitado, ainda não sabia como é que eram as bem-aventuranças, ele não tinha ouvido Jesus totalmente, estava recebendo as pessoas na casa, porque ouviu alguém falar do mestre, né? E aí ele fala, mas como é que essas 3 criaturas nessa situação, os que têm falta de sorte, né? Vai poder ajudar na formação, né, do reino de Deus e muito mais na divulgação da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. Como é que essas 3 criaturas, nessa situação, tadinho de Levi, né? Mas depois ele foi lá, ouviu o Sermão do Monte e entendeu. E aquelas 3 criaturinhas lá, os 3 amigos dele lá, faziam parte das bem-aventuranças, assim como toda aquela multidão de sofredores que procuravam justamente a brandura, o consolo de Jesus. Então, Jesus fala com Levi, não são os vencidos da terra. Essa mensagem, não os que venceram na terra, são os vencidos da terra. São esses que sofreram e eles vão continuar. Aí depois, né, Levi ouve lá o Sermão do Monte, com aquela turba, todo mundo, né, magnetizado por Jesus, né, aquela coisa que todo mundo vai contando, todas as histórias que contam dos discípulos, dos apóstolos, as pessoas que encontraram com Jesus pelo caminho, a vida mudou, eram outras pessoas, eles mudaram totalmente. E aí fala, bem-aventurados somos todos nós, né, que entendemos, né, e que Deus está por nós, que nos ama. Então, essas são as bem-aventuranças, né? E aí pode finalizar, né? Já passando da hora, né? Bem-aventurados, então, sejamos todos nós que, mesmo conhecendo nossas inúmeras dificuldades, fortalecidos na fé de crer em um Pai amoroso e generoso, que sempre ao nosso auxílio está e que nos dá diariamente a oportunidade de fazermos melhor, entendermos que o trabalho fraterno ao nosso semelhante é o único caminho para alcançarmos mais um degrau na escada evolutiva moral e assim alcançarmos a felicidade plena e de bem-aventurados. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vocês aqui hoje, né? Fiquei nervosa, assim, que é o primeiro lugar, o friozinho na barriga, mas isso é importante. Então, assim, agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeira vez é mais assim, né? A gente fica apreensivo, mas que as luzes do Evangelho, né, nos fortaleça sempre para a gente passar pelas dificuldades, mas principalmente também em agradecer tantas coisas boas e ter tanta gente reunida com um propósito tão bom. Então, muito obrigada.